Grande reviravolta pode acontecer e o Vasco, meu amigo, contratar mais 2 zagueiros aí para o restante da temporada. Tivemos grandes atualizações, vamos trazer aqui as novidades, vamos falar também do jogo de hoje contra o Botafogo. Será que o Andrés Gomes será titular? Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está acompanhando o nosso canal. Como eu sempre venho falando nos vídeos, a gente está querendo chegar a 225 mil inscritos. Dá essa moral, se inscreve, ajuda o nosso canal a crescer a cada dia. Obrigado sempre quem está se inscrevendo aí, quem já está inscrito há muito tempo, quem assiste diariamente nossos vídeos, na fase ruim, na fase boa, sempre está aqui acompanhando o nosso canal. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco tem pela frente o Botafogo no Clássico em São Januário, às 9h30 da noite. Jogo válido pelas quartas de finais aí da Copa do Brasil. E esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo, Sport TV, Premier Clubes e Amazon Prime Video. O Vasco terá o jogo de ida em São Januário. Logicamente, a gente espera uma vitória do Vasco, né? Por mais que o retrospecto recente do Vasco contra a Juventude e Corinthians sejam tenebrosos, horrorosos, os jogos que o Vasco fez, tanto fora de casa e em São Januário, mas historicamente o Vasco consegue se sobressair quando enfrenta o Botafogo em São Januário, né? E tem um leve favoritismo, na minha opinião, no jogo de hoje, né? A gente sabe que o Botafogo tem um elenco muito mais qualificado, é muito mais time que o Vasco, mas o fator Caldeirão, que com certeza não vai estar tão impulsionado assim, né? Devido aos péssimos resultados, pode, quem sabe, fazer diferença se o Vasco começar a jogar bem, né? Se ali nos minutos iniciais o Diniz começar a colocar o time um pouco para frente, atacar mais o Botafogo, ter grande chance ou até mesmo fazer um gol, aí o Caldeirão vai vir com tudo, vai abraçar o time e vai empurrar o Vasco para, quem sabe, conquistar uma vitória. Hoje, se não vencer o Botafogo, praticamente vamos dar adeus à competição. Sem uma vitória hoje em São Januário, fica muito difícil uma reversão lá no Newton Santos. O Vasco não consegue jogar bem quando enfrenta o Botafogo lá no sintético e, com certeza, não é favorito no jogo de volta, né? E por isso que tem que abrir vantagem no jogo de hoje, se possível, com 2 gols de diferença. É bem fora da realidade, mas no cenário ideal era tudo que o vascaíno gostaria que acontecesse no jogo de hoje, 2-0 Vascão. E além disso, o vascaíno também quer o Andrés Gomes como titular, né, cara? O jogador aí que já foi apresentado ontem, já jogou no jogo contra o Corinthians poucos minutos e já deu uma assistência. Ele mesmo frisou isso, fez questão de frisar isso na entrevista coletiva da sua apresentação ontem, e esperamos que ele ganhe mais minutos aí com o Diniz. Se ele não for titular, que ele ganhe aí pelo menos um tempo inteiro, né? Entre no início do segundo tempo ali, para mostrar mais futebol. O jogador parece que está bem fisicamente, não está tendo nenhum problema ali de lesão, não tem nenhum outro tipo de problema. É um jogador muito rápido, a gente viu nos treinamentos, quem está acompanhando a Vasco TV e nos treinos lá do Vasco, deu para perceber isso. Só que dentro do campo é diferente, né? Para a gente ter uma noção maior do que é esse jogador, ele tem que atuar, ele tem que entrar em campo, tem que jogar mais minutos, não somente 5, 10 minutos finais ali das partidas, né? Desejamos sorte a esse atleta, que ele seja um grande jogador com a camisa do Vasco. O Vasco também tem uma grande expectativa quanto à chegada desse atleta, tanto que deu a camisa 11 para ele, que era do Coutinho. Vamos ver se vai dar certo. Esperamos que esse jogador dê muitas alegrias. Já está se meio que se transformando em um xodó do torcedor e rapidamente aí vem abraçando o clube, vem entendendo o que é o Vasco da Gama. Já saiu até um vídeo dele bem engraçado aí, ele falando aquela frase: aqui é Vasco, pi! Entendeu? Ele já tem até vídeo assim, meu amigo, para você ver que o cara tá disposto, que o cara tá querendo sim fazer parte dessa história, por mais que ele tenha falado na sua coletiva que tem um desejo de voltar à Europa, mas qualquer jogador do Vasco tem o desejo de jogar no futebol europeu, né? A gente não tem como negar isso, né? Para qualquer jogador aqui do Brasil, sempre é mais interessante voltar a atuar na Europa ou ir para lá quem não foi, como é o caso do Ryan, por exemplo, né? Torcemos para que ele dê certo e que ele fique muitos anos no Vasco e lá na frente ele volte para a Europa. Mas o provável Vasco para o jogo de hoje deverá ser Léo Jardim, PH, que está de volta, e a lateral direita. Caso o PH não esteja 100%, possivelmente o Pumita Rodrigues deverá voltar aí novamente, ser mantido, né, que ele jogou no último jogo contra o Corinthians, mas a tendência é que o PH volte à lateral, a zaga com o Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton, o meio campo com o Jair, Thiago Mendes. Vale ressaltar que o Tietê está lesionado, está fora desse jogo, e também ali o meio campo com o Coutinho, o ataque Nuno Moreira, Verratti e também o Ryan. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Botafogo de John, Vitinho, David Ricardo, Barbosa, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Esse é o provável time do Botafogo que vai encarar o Vasco.
Com certeza a diferença aí é muito grande de elenco, mas a gente espera que o Vasco consiga se sobressair e vencer esse jogo. Principalmente jogando em São Januário, tem que fazer valer de novo o favoritismo aí quando enfrentamos qualquer adversário do nosso Caldeirão. Comentem qual o seu palpite para hoje, para logo mais aí entre Vasco e Botafogo, 9h30 da noite. Na minha opinião, vai ser 2-1 Vasco, cara. Acho que 2-0 é demais, o Vasco sempre toma gol. Acho que 2-1, acho que vai ser o máximo que o Vasco vai poder conseguir de vantagem. Ou talvez 1-0, né? Mas acho que eu fico mais apegado com 2-1 no jogo de hoje. Bom, e agora vamos falar aqui da situação do mercado, cara. O Vasco aí está muito perto de fechar a contratação do Carlos Cuesta. Nosso clube já está esperando fechar nas próximas horas a negociação com esse atleta. E as informações atualizadas que temos é que o jogador chegaria ao Vasco por empréstimo com obrigação de compra em caso de metas alcançadas. Inicialmente a ideia do Vasco era comprar o jogador junto ao Galatasaray, porém devido o que tudo que a gente viu, né, o jogador dá preferência ao Spartak Moscou, a negociação Melar, e agora o Galatasaray está desesperado para se livrar desse jogador e ele também procurar um novo clube. O Vasco fez o certo, né, ofereceu um empréstimo inicial ao jogador, depois, se ele se destacar, compra o atleta, né? O que eu acho justo nessa negociação, dadas as proporções que o jogador não queria vestir a camisa do Vasco e sim jogar no futebol da Rússia. Ainda se fala num remoto interesse do Torino que poderia atrapalhar os planos do Vasco, mas aparentemente a negociação está muito avançada e o Vasco espera fechar com esse atleta nos próximos dias. Se não fechar com esse jogador, espero que nunca mais o Vasco busque a contratação do Carlos Cuesta. E segundo o jornalista Rodrigo Silvério, lá do canal do Pedrosa, também o Vasco não desistiu do Nathan Silva. Vale ressaltar aqui, o Vasco ainda negocia a contratação do atleta e caso chegue o Carlos Cuesta, não será inviabilizado a chegada também do Nathan Silva. Lá no México, a imprensa mexicana já dá como certa a vinda dele para o Vasco. Não sabemos se o Vasco já fechou essa contratação, se vai fechar ou se está esperando fechar com um ou com outro, ou se realmente vai fechar com os dois, de acordo com essas informações aí do Rodrigo Silvério, lá do canal do Pedrosa. Seria uma ótima oportunidade, chance muito boa para o Vasco ter dois zagueiros aí à disposição. Como eu falei, cara, o Nathan Silva não seria um titular incontestável do Vasco, não é esse jogador com esse status. Ele é bom para compor elenco. Seria interessantíssimo a gente ter Carlos Cuesta e também Nathan Silva como possibilidades para o lado direito da zaga do Vasco. Do lado esquerdo, torcendo para que o Robert Renan dê certo, e também temos o Lucas Freitas, que com certeza vai para o banco de reservas, né? Duas oportunidades interessantes. Segundo a imprensa mexicana, o Vasco iria fechar com esse atleta em definitivo, comprando e pagando à vista uma parte aí dos valores, né? Vamos ver o que vai acontecer, se vai progredir essas situações, se o Vasco vai conseguir contratar os dois, ou quem sabe um ou outro, ou talvez nenhum, né, cara? Tudo é possível no futebol, mas a expectativa é que o Vasco contrate pelo menos um desses dois atletas, né? Comentem o que você acha desses dois jogadores, quem para você seria o melhor nome, se você contrataria os dois, comenta aí. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no nosso canal. E também vamos trazer o pós-jogo, após, quem sabe, uma vitória do Vascão contra o Botafogo, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.